Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Richard Rorty, Freud e a reflexão moral. O Richard Rorty é um filósofo norte-americano, ele tem uma obra extensa publicada e nesse livro, Ensaios sobre Heidegger e Outros, publicado pela Relume do Mará, existe um artigo dele chamado Freud e a reflexão moral, e esse artigo é base, inclusive, da minha dissertação de mestrado, assim, da minha pesquisa. Aliás, vou deixar o link aqui da minha dissertação na descrição do vídeo, onde eu tento falar, manter uma conversa entre psicanálise e pragmatismo. O Rorty, ele é pragmatista, ou seja, ele se filia à tradição começada por William James, ele é um leitor do John Dewey, ou seja, ele está lendo o pragmatismo norte-americano e está continuando a tradição pragmatista. E uma das grandes teses do pragmatismo, o Rorty quer defender essa tese nesse texto sobre Freud e a reflexão moral, é que nós não temos essência, nós não temos um tipo de essência que pode ser encontrada, seja da forma natural, seja teológica, seja de qualquer outra forma. O que o ser humano é, para o pragmatismo, é uma rede de crenças e desejos em constante expansão e redescrição. Tudo que nós temos a nosso comando é o nosso poder de redescrever o que somos, o que pensamos, o como desejamos, como devemos agir, mas não há nenhum tipo de substância ontológica, de substância identitária que possa dar garantia sobre o que a gente é, o que a gente deve fazer, como a gente deve desejar. Então essa tese central do pragmatismo parece muito cara também ao pensamento de Freud, e é essa ideia que o Rorty vai defender nesse texto. Quando o Rorty toma a frase "o eu não é o senhor da sua própria casa", que é uma frase do Freud, que está presente em vários momentos dele, está presente na obra do Freud em vários momentos, o Rorty está se perguntando assim, ok, isso está claro que nós não somos senhores da nossa própria casa, mas outras tradições também já diziam isso. Por exemplo, uma tradição que está dizendo que as paixões são, então, os nossos mestres. Nós somos levados pelos instintos, por exemplo, e não pela razão, que representa o eu. Esse tipo de tradição não interessa para o Rorty na medida em que o Rorty está querendo propor que não ser o senhor da própria casa significa que a gente está acolhendo o inconsciente, mas o inconsciente não como instinto, não como paixões incontroláveis, como uma outra coisa que nos domina, mas que não poderia ser nunca, em hipótese alguma, colocada num círculo de conversa, num círculo de debate. A tese que o Rorty quer defender no artigo é que o inconsciente é um parceiro conversacional. Essa tese ela é problemática para mim na minha dissertação desde o início, porque para o Laplanche o inconsciente ele é o pulsional, ele é o sexual, é aquilo que é avesso a qualquer identidade, a qualquer sistematização estruturante, estruturada, que se aproxime muito de uma linguagem estruturada. O Laplanche está insistindo muito nesse aspecto mais mortífero do inconsciente. Então, colocar o inconsciente como parceiro conversacional sempre me pareceu um problema aqui nessa tese do Rorty, mas não tem como deixar de entender essa tese dele ou de acolher uma parte dessa tese dele, na medida em que, quando a gente faz a análise, mesmo os efeitos desse inconsciente pulsional, desse inconsciente hiperviolento, mortífero, ele, num determinado momento da análise, ele tem que aparecer como parceria conversacional. Então, a ideia de que a gente tem um inconsciente pulsional e de outra natureza, por assim dizer, que não a linguagem, que não a racionalidade, é uma ideia que eu acho que pode ser mantida, mas que nós também temos que acolher, em alguma medida, essa ideia que o Rorty está apresentando do inconsciente como parceiro conversacional. Então, eu queria, por enquanto, sustentar essa contradição, esse paradoxo, porque eu acho que, do ponto de vista pragmático, mesmo que a gente reconheça o inconsciente como sexual, pulsional, não estruturado, não linguístico, etc., na prática da análise, como a gente fala dos efeitos do inconsciente,
a gente vai falar na prática do inconsciente como parceiro conversacional. É essa a direção, me parece, do texto do Hort. O Hort exagera certamente essa ideia de um inconsciente racional. Ele está tentando, me parece, principalmente capturar o inconsciente da parte do eu, o eu inconsciente. O eu que já de alguma forma se apropriou dos processos primários e que é esse inconsciente que aparece, por exemplo, em psicopatologia da vida cotidiana. O inconsciente do ato falho, do lapso, o inconsciente que consegue ser apropriado e transformado em linguagem muito rápido. Esse inconsciente existe no Freud, mas só que existe um outro inconsciente também, que a gente vai chamar de inconsciente propriamente dito, né? O isso, o id, que está ligado às pulsões, que está ligado às paixões. Esse inconsciente do id, do isso, ele não aparece muito no texto do Hort. Então esse é um dos problemas do texto dele aqui. Mas, insisto, quando esse inconsciente aparecer na análise, o impulso, o afeto, a repetição, né, isso que caracteriza o inconsciente pulsional, quando isso aparecer, isso vai ter que ser traduzido também em linguagem. Então me parece que é possível acolher a tese do Hort do ponto de vista pragmático, assim. Então eu tenho que acolher em linguagem e tenho que transformar em parceiro conversacional isso que teoricamente eu posso sim admitir que não é linguístico, que não é racional, que aliás é o avesso da racionalidade, é o avesso da linguagem. É algo que está na ordem do energético, né? Algo que está na ordem do afetivo e tal, que o Freud sempre situava muito desse lado. Então, a frase famosa do Freud, onde era o isso, lá deverá estar o eu, vai ser interpretada pelo Hort não como onde antes eu era guiado pelos meus instintos, agora eu devo me tornar um sujeito autônomo, motivado somente pela razão. Não é isso que ele quer, ele está criticando a ideia de que esse outro lado, né, o id, o inconsciente, seja algo animalesco, seja algo absolutamente avesso à linguagem, etc. Ele está recusando isso para apresentar a seguinte interpretação. Vejam como ele traduz esse adágio freudiano clássico. Outrora, eu não poderia imaginar por que eu estava agindo tão estranhamente, e por isso imaginava se não estaria de algum modo sob o controle de um diabo ou uma besta maligna. Mas agora eu devo estar apto a ver as minhas ações como ações racionais que fazem sentido, embora talvez baseadas em premissas errôneas. Eu posso até mesmo descobrir que essas premissas não estavam erradas, que meu inconsciente sabia de tudo melhor que eu. Então, como que a gente lê essa interpretação do Hort aqui dessa frase? Deixa eu dar um exemplo para isso ficar mais claro. Quando a gente na análise reconhece, por exemplo, que está tratando o atual namorado, a namorada, como a gente tratava o nosso pai ou a nossa mãe, ou exigia desse namorado, dessa namorada, que ele ou ela nos tratasse e nos trate como os nossos pais deveriam ou nos tratavam efetivamente. Quando a gente reconhece esse tipo de repetição, de repente a gente se dá conta de que eu estava agindo de um certo modo, infantil, que hoje eu reconheço como infantil e reconheço inclusive as razões que me levavam a agir daquela forma. Ou seja, por mais repetição que fosse, por mais pulsional que fosse, eu consigo traduzir isso em linguagem num determinado momento da análise. É por isso que o Hort está dizendo, olha, o inconsciente é parceiro conversacional no final. Do ponto de vista pragmático, essa força transferencial, por exemplo, que fazia eu repetir as minhas relações atuais sob o modelo de relações anteriores, essa força, por mais energética que seja, sexual que fosse, essa força ela vai ter que ser reconhecida em linguagem. Ela vai ter que ser traduzida, né, dessa forma. Puxa vida, eu ainda estava agindo como se eu tivesse 5 anos diante do meu pai. Quando eu faço esse tipo de tradução, eu transformei meu inconsciente em parceiro conversacional, mesmo mantendo a ideia de que o inconsciente ele é pulsional, energético, etc. Então, assim, o Hort ele não precisa admitir com Laplanche que o inconsciente é ligado à sexualidade infantil, perverso, polimorfo, etc., para reconhecer os efeitos que ele quer propor dessa leitura do Freud, os efeitos pragmáticos. Então, do ponto de vista pragmático, querendo ou não, admitindo ou não esse inconsciente pulsional, a gente vai ter que admitir um inconsciente como parceiro conversacional no final da história.
Propor o inconsciente como parceiro conversacional tem a ver com uma tese que também está presente num artigo do Donald Davidson, que o Hort vai citar, chamado Paradoxos da Irracionalidade. Quando Davidson ele propõe nesse artigo que nós somos um conjunto de crenças e desejos em conflito, que temos vários conjuntos desse tipo, que nós, humanos, somos preenchidos por esses conjuntos de crenças e desejos que podem conflitar entre si, o Davidson está dizendo que nós não temos uma homogeneidade interna a ser alcançada. Esse conjunto pode ser sim contraditório, ele deve continuar contraditório provavelmente, porque os jogos que vão formando esses conjuntos de crenças e desejos são jogos diferentes, em diferentes situações, que vão também produzindo contradições na medida em que são constituídos. Então, o jogo da sexualidade infantil, junto da família, por exemplo, forma um certo conjunto de crenças e desejos, depois outro ligados às defesas da escola, dos discursos sociais e outros conjuntos que vão se espalhando numa rede sem início, sem fim, formando esse tipo de rede ampliada, talvez assim uma ideia próxima, inclusive, do que o Deleuze está chamando de rizoma, né? Uma ideia de uma rede ampliada, né, de crenças e desejos sem início, sem fim, e que só o trabalho permanente sobre essas redes para formar um tipo de coerência que a gente vai chamar de identidade, mas que no fundo essa identidade ela é sempre vazada, ela é sempre porosa, né? Ela nunca está o tempo todo coesa, certinha, sem contradição. Então Hort faz um certo tipo de elogio junto com Davidson dessas heterogeneidade que compõem as identidades humanas. Essa é uma das consequências mais potentes dessa leitura pragmatista da psicanálise. A gente está indo em direção muito mais ao que a gente pode chamar de estética da existência, ou seja, a minha análise, os meus processos de cuidado voltados para mim mesmo tem mais a ver com me tornar uma obra de arte, me enriquecer, alargar os sentidos, produzir mais sentido sobre o que eu sou, sobre o que eu desejo, sobre o que eu faço, do que na direção teológica ou platônica, religiosa, de dizer que eu estou me purificando. Então, os meus processos nessas tradições mais antigas, anteriores à psicanálise, poderiam afirmar que ao longo de uma análise, ao longo de uma psicoterapia, eu estou num processo de autopurificação para encontrar a minha verdadeira alma, aquilo que eu realmente sou, né, o meu desejo, a minha natureza, a minha essência. O Hort ele vai pedir para a gente riscar do mapa, riscar do nosso vocabulário essa ideia de natureza humana, a ideia de essência humana. Nós não temos isso. Nós temos um processo heterogêneo ligado a essas redes de crenças e desejos que só podem ser ampliadas e modificadas e redescritas, mas elas nunca podem finalmente encontrar um lugar permanente e estável, purificado, por assim dizer, das contradições, purificados de qualquer contingência e acaso que vão formando essas redes, que vão constituindo as nossas identidades. O Hort então está meio que dizendo, olha, purificação é um tipo de metáfora que a gente vai encontrar nas religiões, mas que não interessa a psicanálise. Então estou totalmente de acordo com isso que o Hort fala, né, dessa leitura muito mais próxima a um auto-enriquecimento, né, dessas redes do que uma leitura que propõe a purificação. Vocês veem que essa ideia vai aparecer no Freud, no início da obra dele, quando ele vai tomar a metáfora do per via depore, per via delevare, que é uma metáfora ligada à arte, quando ele fala, para se livrar da sugestão, no início da obra dele, ele vai falar assim, olha, a análise ela está muito mais próxima à ideia da escultura do que da pintura. A metáfora é a seguinte, per via depore, que é colocar coisas, né? Pelo modo de colocar as coisas. A pintura coloca coisas numa tela. O método da sugestão também faz isso com o paciente. A sugestão, ela joga coisas lá na vida do paciente e vai transformando o paciente em alguma coisa. Per via delevare era, então, pelo modo de retirar as pedras, retirar os escolhos de uma certa rocha, até encontrar a escultura que estava lá dentro.
Então, a própria metáfora é problemática porque está pressupondo que a escultura já está pronta lá dentro da rocha. Mas, enfim, o Freud toma essa metáfora, continua com ela e vai dizer: a análise é, então, baseada nesse método, o método da escultura, per via de levare, que retira, então, só as resistências, os conflitos e tal, e encontra o sujeito tal como ele é. O médico não faz nada, o analista não faz nada para produzir esse sujeito. Eu só estou retirando as resistências para ele encontrar aquilo que ele é. Vejam então que tem no próprio Freud uma imagem ligada a essa tradição de purificação, mas o Hort está tentando ler o Freud, por exemplo, da interpretação dos sonhos, Freud de uma certa clínica da construção, Freud que vai aparecer em Construções em Análise, por exemplo, um dos últimos textos do Freud, que ele está dizendo é preciso construir uma história, é preciso inventar uma história porque a gente não tem acesso pleno à nossa própria história, essa história tem que ser construída. Então o Hort está pegando um pouco esse outro Freud que também existe, mas eu quero salientar, existe também um Freud que vai apelar para imagens de purificação ao longo da obra dele também. Uma passagem muito bonita, o Hort vai dizer o seguinte: eu quero focalizar o modo pelo qual Freud, ajudando-nos a ver a nós mesmos como desprovidos de centro, como uma reunião fortuita de necessidades contingentes e idiosincráticas, ao invés de como exemplificações mais ou menos adequadas de uma essência humana comum, abriu novas possibilidades para a vida estética. Ou seja, o Hort está entendendo perfeitamente que o Freud está produzindo com a psicanálise é um tipo de descentramento radical. Não há mais centro, não há mais um tipo de essência humana que a gente tenha que encontrar e purificar. Existe um processo de descentramento permanente, que o Laplanche inclusive vai chamar de revolução copernicana inacabada e inacabável, né, no certo sentido, porque esse processo de descentramento ele é permanente. Então, as consequências pragmáticas de propor um inconsciente como parceiro conversacional é a ideia de que nós somos uma rede em ampliação que só tem como recurso para se modificar mais redes como essa, mais redescrições. A gente não tem nenhum outro recurso. O encontro com uma substância natural ou com alguma coisa divina ou algo fora dessas redes de crenças e desejos que possamos usar. A gente não tem nenhum outro recurso que possamos usar para justificar as nossas crenças, justificar os nossos desejos, como agimos com nós mesmos e com os outros. O que a gente tem é, de fato, mais redes de crenças e desejos permanentemente em expansão, permanentemente em processo de redescrição. Então, para concluir, pessoal, queria só convidá-los a pensar mais nesse debate entre psicanálise e pragmatismo. Acho que é um debate que vale muito a pena a gente fomentar, continuar a conversar. É uma parte da filosofia que é pouco acessível aqui no Brasil, chega pouco. Então, queria apresentar um pouquinho a obra do Hort. Na minha dissertação, cujo link vai estar aí na descrição do vídeo, tem outras ideias, tem essa ideia do Davidson, do Wittgenstein, né, outros pragmatistas que eu gosto muito e que tem temas também importantes para a gente dialogar, para valorizar isso que acho que está em comum nas duas tradições, tanto a tradição psicanalítica quanto a tradição pragmatista. Valorizar a ideia de descentramento, a ideia de que nós somos seres idiosincráticos, frutos de contingências externas e internas, que não há nenhum tipo de natureza humana, nenhum tipo de essência humana, que de maneira geral sempre são propostas para valorizar um certo modo de vida que tende à estase, que tende a uma fixidez, que é aquilo que tanto o pragmatismo quanto a psicanálise lutam contra. A ideia de que nós temos que ser de um modo só, que existe um modelo a ser aplicado e apoiado para todos os humanos, sem exceção. Essa ideia de um modelo essencial, de uma natureza humana, tanto para o pragmatismo quanto para a psicanálise, é uma ideia execrável, uma ideia que a gente não quer fomentar, ao contrário, a gente quer criticar de forma bastante dura, porque ambos, pragmatismo e psicanálise, parecem estarem fazendo um elogio à singularidade, à criatividade, à ideia de uma estética da existência, ou seja, a gente pode se modificar tanto individualmente quanto coletivamente. Os mundos que a gente pode inventar são virtualmente infinitos, né? E é importante manter
essa criatividade sempre protegida, para que novos mundos possam vir a aparecer, para que a gente corrija esses mundos que nós já inventamos, que produzem injustiça, produzem muita violência ou produzem sofrimento que numa outra configuração pode desaparecer. É essa a aposta tanto do pragmatismo quanto da psicanálise. Então eu queria convidá-los a lerem mais o Hort, vou deixar o link de alguns livros dele aqui também na descrição do vídeo. Se vocês gostaram aí do vídeo, se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor comentem, curtam, compartilhem, vamos adiante. Um abraço.